Vamos louvar o Senhor com o hino 193. Louvado seja o nome de nosso Deus. 193. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, que pode ser a única oportunidade, nós não sabemos. Louvamos o Senhor. Estou minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são bonitas, que invalide para te valer, porque te abate, oh minha alma, que te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de tudo teu mal salva e te abençoa do alto céu, porque te abate, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas, noite alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá, porque te abate, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus, estamos felizes de estar nesta noite louvando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino 371. E neste louvor tiramos dízimo e oferta para a casa de Deus, para os irmãos oferte com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. 371. Louvado seja Deus. Breve vem o grande dia, que a luta findará. Tudo mal e agonia deste mundo cessará. Cessarão no céu um planto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se um canto dos remidos do Senhor. O que gozeita com Cristo, escutando a sua voz. Eu amei, oh Jesus, vou seguindo sempre a voz. Cessarão no céu um planto, pois não haverá mais dor.
Jesus Cristo é o meu guia, o caminho a de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessarão no céu um planto, pois não haverá mais dor. E ouvi esse um canto dos gemidos do Senhor. Breve vem o grande dia, que esta luta findará. Todo o mal e agonia nesta terra cessará. Ouvi só um canto do remido do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Está chegando a hora de um silêncio. Não sabemos quantos milésimos, quantos minutos vai ter de silêncio na terra, mas vai haver um silêncio do arrebatamento da igreja, para a glória de Deus. Sempre Deus faz a coisa primeiro. Primeiro Deus fez o jardim e colocou Adão e Eva. E aí veio a serpente e enganou Eva. Aí Deus foi e mandou Noé construir a arca. Depois veio de nuvem e construiu o povo. Agora Deus enviou seu filho para salvar a multidão, a salvação. E aí vai vir o arrebatamento da igreja. Mas primeiro Deus mandou o Salvador na terra para salvar a nação. Lama sebi canta rama. Por isso, igreja, não foi tempo. É tempo de nós despertar, voltar ao primeiro amor, de clamar ao Senhor na oração. Andarei raia. Chegou o tempo. A ver, os irmãos passam despercebidos, mas eu nunca percebi. Do dia que o Senhor tomou o pastor dizendo: quero o derradeiro avivamento, profeta de igreja. Deus não é homem, nem filho do homem. Me canta, me canta. Se ele falou, está falado. É tempo da igreja clamar. Ai, me ouva. Assim eu passo a oportunidade para o nosso pastor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus, ele continua falando, exortando a gente, para a gente continuar buscando, e os que não estão buscando, buscar, porque Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E crente sem avivamento não consegue chegar. Crente sem avivamento, ele não consegue chegar. Porque crente sem avivamento é aquele crente duvidoso, é aquele crente que não tem convicção, e vai um monte de coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Essa semana eu falei para uma irmã, e nós falando sobre contribuições, e falando sobre a contribuição para a escola. E aí eu entendo cada um, entendo cada ideia, cada cabeça, contribui quem quiser, ninguém é obrigado. Mas aí eu disse para a irmã, eu vim para Iraquara, foi para quebrar a igreja, certo? Para botar a igreja no lugarzinho certo. Porque muitas igrejas nossas foram formadas errada na área de contribuição, infelizmente. Porque culpado não é a igreja, culpado não é os irmãos, culpado lideranças que não mostrou para a igreja o que é viver para Deus por fé, viver para Deus baseado numa fé.
Quando Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deixou nem Abraão ir lá ver onde que era a terra. Deus não deixou nem Abraão perguntar: onde que é essa terra, Deus? E essa terra lá tem pasto para mim dar meu gado, minhas ovelhas, meus camelos, meus jegues, não sei o quê. E Abraão, por fé, ele obedeceu a Deus. Ele não questionou. Por isso é chamado pai das nações. Quando Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e vou acabar o mundo com água. Noé não questionou. Noé nunca tinha visto chover, nunca tinha acabado o mundo com água, mas Noé só pegou a planta na mão de Deus e executou o projeto. Então, com o nosso Deus, ou nós vivemos com Ele por fé, ou vamos ser aqueles crentes duvidosos, aqueles crentes, você entendeu, sem ter convicção, aqueles crentes que vivem dando beijo com a boca dos outros, certo? O que eu quero dizer com isso? Aqueles crentes que pegam o microfone e ficam contando o que viu na internet, contando testemunho que viu na televisão, mas não conta testemunho da sua própria vida. Eu tenho que ter testemunho próprio, porque o testemunho próprio me edifica mais do que testemunho dos outros. Então eu preciso ter uma experiência dia com meu Deus. Você precisa ter uma experiência dia com Deus. Aí eu disse, conversando com a irmã, eu disse: eu vim para levar o povo para ter fé. Se para a irmã contribuir com R$50 por mês está pesado, tem que exercitar a fé. E você imagina para mim ter que exercitar uma fé para crer em um projeto que Deus colocou no meu coração, que vai gastar R$1,5 milhão de reais. Então, se para a irmã com R$50 está difícil, imagina para mim R$1,5 milhão de reais. Mas o Deus que falou para mim, o Deus que falou comigo, é um Deus que quando Ele fala, Ele garante. Então eu não tenho dúvida, certo? Bendito é o nome do Senhor, vai dar certo para a glória e a honra do nome do Senhor, que quem falou foi Deus, eu não fiz isso de minha própria cabeça. Então eu vim para quebrar igreja, eu vim para levar a igreja a entender o que é viver por fé e não por razão. Se a igreja entrar por razão, ela fica uma igreja muito light, uma igreja tradicional, uma igreja que só acredita naquilo que está vendo. E eu como líder, você como líder, nós temos que levar a igreja a acreditar no que não está vendo. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho que acreditar no que eu não estou vendo, certo? Mas que o meu Deus é capaz de fazer. Bendito é o nome de Jesus. Quando eu cheguei em Oliveira dos Brejinhos, a igreja não tinha um carro. E aí os irmãos estavam lá, tristes e tal. Quando foi um dia, eu falei: irmão, nós vamos comprar um F1000 para a igreja. Mas comprar com o quê, pastor? O Senhor vai abrir porta. O Senhor vai abrir porta. E eu orei a Deus e Deus não me disse de onde eu iria tirar o dinheiro. Naquele tempo, R$30 mil. E aí Deus não me disse de onde eu iria tirar o dinheiro. Eu disse para os irmãos numa reunião: Deus vai nos dar um F1000. E naquela semana eu orando a Deus, eu disse: Deus, eu quero comprar, o Senhor também quer para a igreja, mas de onde eu vou tirar esse dinheiro? E o Senhor disse: na manga. Lá produz muita manga, quando é em agosto começa, a manga lá já começa. E aí eu comecei a tirar manga nas roças dos irmãos, o irmão me dava, nós tirava. E eu vinha aqui para Souto Soares. Tinha dia de eu rodar 1000 quilômetros. Vinha, voltava, 2 viagens. E de madrugada, na quinta-feira, eu saía vendendo nas barracas para aquele pessoal, para o pessoal de fora que vai pegar mercadoria lá em Souto Soares. E mais ou menos 6 meses, nós pagamos esse carro para a glória e a honra de Jesus. Deus disse: você vai comprar um carro para a minha igreja. E a igreja, pela razão, não tinha como comprar. Mas eu falei para os irmãos e disse: Deus vai me mostrar o caminho por onde a gente deve andar para nós comprar e pagar. Louvado seja Deus. E o Senhor abençoou. Aí eu descia lá para aquele projeto, depois de Bom Jesus da Lapa, aquele projeto de banana lá.
E chegou lá, Deus preparou que o gerente de uma fazenda crente, eu conheci ele, e ele disse, vou conversar com o dono, e o senhor chega na parte da tarde, umas 4 horas, e aí eu lhe dou toda a reba, as últimas 2 pencas, é chamado de reba, e aí eu lhe dou, e o senhor carrega seu carro de graça. Eu expliquei para ele para que eu queria, que era um projeto para Deus. Bendito ao nome do Senhor nosso Deus. E assim Deus abençoou. E nós ia pegar banana, trazia para Ibotirama, esperar meus meninos que passavam com caminhão. E descia, ele mandava vender lá no Pará, em Marabá no Pará, para fazer mais dinheiro, que lá era mais caro. Louvado seja Deus. Eu estava indo para São Paulo no final de 2014, em outubro de 2014, e nós ia comprar um ônibus em São Paulo. E o irmão foi na frente para ir procurando, ficou uns 8 dias, o irmão Nelinho. E quando nós chegamos em São Paulo, ele disse, pastor, ele ligou para mim um dia antes, pastor, achei o ônibus. E aí eu mais Rony e Jorge viajamos com o meu carro, saímos de casa meio-dia, no outro dia cedinho a gente estava em São Paulo. E aí, louvado seja Deus, chegamos lá. Rapaz, nós nos deparamos com o dono de uma grande revendedora de ônibus. E quando eu contei para que nós queríamos aquele ônibus, que era para fazer um trabalho missionário. Aí o homem comprou aquele carro, você entendeu? Reformou o carro, arrumou tudo para vender e nos vendeu pelo preço de custo que ficou para ele. E ele ainda, a reforma, pneu, tudo foi do bolso dele. E o Senhor preparou. E quando eu estava indo para São Paulo, o Senhor disse, nessa compra, louvado seja Deus, vocês estão quase 100 mil na conta. Mas eu vou preparar um ônibus, um carro barato para nós, para a minha igreja. E o restante do dinheiro é para você forrar a igreja, comprar bancada para a igreja e fazer a inauguração da igreja em dezembro. E eu disse, obrigado, Senhor. Na estrada falei para Rony, eu estava tirando um cochilo, ele dirigindo e eu dormindo. E o Senhor falou para mim. E eu disse, Rony, Deus me disse que vai sobrar dinheiro para nós terminar a igreja, forrar a igreja, comprar uma bancada e inaugurar a igreja no final do ano. E aí nós começamos a falar língua estranha. Não é que chegou lá, Deus abençoou e compramos um ônibus barato. E o ônibus bom está lá até hoje, bendito ao nome do Senhor. E aí sobrou dinheiro para nós forrar a igreja, comprar bancada, pintar a igreja e fazer a inauguração. Então com Deus ninguém pode viver com Deus pela razão, pela lógica. Eu preciso viver por fé. Louvado seja Deus. Então aonde eu chego eu tenho que levar a igreja a viver por fé. Então eu estou levando essa igreja a viver por fé. E continuarei levando essa igreja a viver por fé e não por razão. Quando o Senhor falar, pode ter certeza que Ele é fiel para escrever embaixo e assinar embaixo e acabou. E quando Deus fala é prego batido e ponta virada. Se Deus falar que o jegue morreu, pode queimar a cangá e as bruacas, que não vai ter mais cangá e nem bruaca para botar em jegue, porque o jegue já morreu. Se Deus falar que morreu, é porque morreu mesmo. E tu entendeu o que é Deus? Então é preciso a gente viver por fé e não por razão. Se a gente for viver por razão, a gente vai ser aquele crente que só acredita se estiver vendo. E Deus quer que eu acredito naquilo que eu não estou vendo, mas que Deus é capaz, é possível, que Deus pode fazer. Então eu tenho que viver assim em nome de Jesus. Porque quem vive só por razão sofre demais. Deus. Bora ler a Bíblia para nós meditar em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 39. Para a nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus, para ver se aquece a minha fé, se aquece a tua, para ver se a gente ganha mais força, para a gente continuar vivendo e continuar vencendo as adversidades, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 39. Você que está em casa me assistindo, abra a Bíblia em nome de Jesus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, louvado seja Deus, capítulo 8, e o versículo 39, e acompanhe a leitura para a glória de Deus Pai e para a nossa edificação espiritual, que diz assim a palavra de Deus: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Curva a sua cabeça e bora orar a Deus, agradecer o Senhor pela palavra lida
e pedi ao Senhor, eu e você, pedi ao Senhor para abrir a porta da palavra, para nos dar uma palavra, para me ajudar a ministrar. É dever teu, é seu dever orar a Deus, para que Deus, Senhor, hoje é culto de doutrina, é culto de ensinamento, que o Senhor possa dar a palavra para o pastor falar com nós, falar com a gente. É nosso dever orar. Louvado seja o nome do Senhor. Já tem mais de semanas que eu estou orando, pedindo a Deus para abençoar e dar sabedoria ao pastor Valdomiro Pereira da Silva, que é o pastor presidente da nossa CEADEB, da nossa convenção na Bahia. Amanhã à noite é a abertura da nossa convenção e ele já está por lá, a mesa diretora, e temos o dever de pedir a Deus para dar sabedoria para o seu servo, para que ele possa conduzir a nossa convenção, as nossas reuniões, e que tudo seja na paz, e que venha, certo, em nome de Jesus, edificar cada pastor, ensinar cada pastor, e que cada pastor possa voltar para o seu campo, louvado seja Deus, mais edificado e com mais experiência, para continuar conduzindo o rebanho de Jesus. Nessa semana, todos os pastores do estado da Bahia vão se reunir em Salvador para participar da nossa convenção em nome de Jesus. Bora orar? Querido Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra que fizemos, te agradecemos pela honra, pelo privilégio que o Senhor nos deu para ler a tua palavra, porque ler tua palavra para mim é uma honra, é um privilégio, porque muitos não conseguem, porque o inimigo impede, mas o Senhor quebrou os laços e aqui nós chegamos. Obrigado, Pai. Toma a direção da nossa reunião, abra a porta da tua palavra, me ajuda a ministrar a tua palavra, Deus. Me ajuda, ó Deus, a ensinar teu povo, me dá a palavra. O Senhor sabe que eu preciso disso e reconheço que sou carente da tua ajuda. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero apresentar à igreja a nossa irmã Dadiane, ela que domingo depois do culto me procurou e disse que quer congregar conosco, e hoje a gente conversou de novo, e ela, a partir de hoje, ela é crente da nossa igreja, vai congregar com nós em nome de Jesus, viu? O que nós temos a dizer à nossa irmã Dadiane: seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmã, que Deus possa te ajudar, e vamos procurar somar na sua vida, assim também como você vai procurar somar na nossa vida, e assim a gente vai somando um na vida do outro. Louvar até nós chegar no céu, até nós chegar nas mansões celestiais, que é o nosso alvo, certo? Que é o nosso foco, é chegar no céu, em nome de Jesus. Nosso foco maior não é outras coisas deste mundo, nosso foco maior é chegar no céu. Peço oração à igreja. Deus vem falando que é para nós aumentar a igreja, e mais gente ingressando na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No batismo de domingo, eu falei para os irmãos que de janeiro até agora, mais ou menos umas 150, 160 pessoas já aceitaram Jesus, e que daqui até o final do ano nós vamos trabalhar, certo? Porque essa etapa findou, agora vamos embora para outra. E aí daqui até o final do ano, em dezembro, tem outro batismo, e nós temos que levar mais outro bocado, mais outras dezenas de pessoas a descer as águas batismais. Ainda mais depois daquele dia, né? Já tem gente correndo aí, com medo de morrer. Já tem gente visitando gente para todo lado aí. Um bocado aí visitando, que eu chamei um bocado na frente, e eu também já ganhei umas 2. Só está faltando 8, eu mais Juvinha. Mas daqui até o final do ano nós chega lá. E se eu mais Juvinha não conseguir, é para nós morrer. Mas se morrer os 2, menos mal, que pelo menos vai os 2. Não fica um aí para dar trabalho aos outros. E aí, louvado seja Deus, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, viu? Já ganhamos 2 pessoas, mas vamos chegar lá.
Então lembra quando eu chamei na frente e disse, venha cá você, e fale para Deus como eu estou falando. Deus ou o Senhor, ou eu ganho uma alma para o Senhor esse ano, ou então me mata logo. Muitos, aí um bocado veio. E esse bocado eu disse, dá os nomes ali. Eu disse, agora esses bonitão que ficam aí atrás, tudo forte, que acha que não precisa sujeitar, acha que esse aí agora vai ter que ganhar 2. Viu? E aí agora está suando a camisa e tem que ganhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que ganhar almas para o Senhor. Então não importa se é por livre e espontânea vontade, não importa se é por livre e espontânea pressão, mas o que importa é que Jesus está sendo glorificado. Louvado seja Deus. Mas o Senhor fez assim? Fiz. O Senhor veio para a igreja já maquinando isso, programando isso? Eu não. Eu não vim para a igreja, o que eu falar, você entendeu? Além da palavra de Deus aqui, é o que Deus me dá. Deus me deu esse texto hoje de madrugada aqui na igreja. Aí, o Senhor vai nos dar alguma coisinha aí em nome de Jesus. Muitas pessoas ainda não entenderam o Evangelho, certo? Ainda não entenderam o Evangelho. Outros entenderam o Evangelho, mas vive assim um Evangelho que só a graça de Deus. Uns não entenderam nada e outros entenderam, mas vive aquela vidinha de queixa, de não sei o quê. Se a vizinha, a irmã vizinha não chamar para vir para a igreja, não vem. Se não for bajulado, não vem. E assim vai. Qualquer coisinha já diz que parece que não vai dar para continuar. Quem experimentou, quem tem conhecimento, quem teve um encontro pessoal com Jesus, louvado seja Deus, pode botar uma faca na goela, que não deixa Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem teve um encontro pessoal com Jesus, quem teve um encontro pessoal com Jesus, louvado seja Deus, pode botar uma faca na garganta e ele não abandona Jesus. Quantos servos de Deus estão sendo entregues à morte física por amor a Jesus? Quantos missionários estão sendo sacrificados e tendo a oportunidade de se ver livre da morte, mas por amor a Jesus, eles sujeitam morrer. Quantos por aí teve a oportunidade, as autoridades perguntaram, tu quer negar esse Jesus? Tu quer negar esse Jesus? Se você negar esse Jesus, a gente tira você dessa situação. A gente não mata você. Louvado seja Deus. Mas se você continuar dizendo que é desse Jesus, esse Filho de Deus, você vai morrer. Louvado seja Deus. E muitos têm encarado a morte por amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu preciso, todo dia, louvado seja Deus, puxar a minha vida e fazer um exame da minha vida e ver se eu estou sendo crente mesmo ou não. Ver se eu estou sendo crente de verdade ou não. Louvado seja Deus. Eu não tenho que ficar de olho na sua vida. Eu não tenho que ficar julgando você, murmurando. Certo? Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver como está a minha vida diante de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vê se vier alguma tempestade para destruir a minha fé, para me afastar de Jesus, eu devo ver a minha vida, ver se eu vou resistir. Porque muitos vieram para a igreja através de certas promessas, e promessas exageradas, promessas que Jesus não mandou fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos vieram para a igreja porque muitos que evangelizaram, pregaram um evangelho, você entendeu? Um evangelho apenas de bênção. Pregaram Jesus Salvador, mas não pregaram Jesus Senhor. Só pregaram Jesus Salvador. Por isso que quando veio algumas tempestades, essas pessoas não aguentaram, não resistiram e acabaram desistindo de Jesus. Porque falaram para elas que a igreja, que Jesus iria resolver os problemas, que Jesus iria curar, que Jesus iria fazer não sei o quê, que Jesus ia levar para o céu, que Jesus ia perdoar os pecados, que Jesus ia dar a vitória. Louvado seja Deus. Só pregaram isso. E Jesus faz isso ou não, pastor? Faz. Mas quem se adere à doutrina de Jesus, quem se junta à doutrina de Jesus, quem se alinha ao sistema de Jesus, precisa entender que andar com Jesus, louvado seja Deus, é sofrer, é para sofrer perseguições, é para sofrer perseguições, é para sofrer rejeição, discriminação, é para ver a família até abandonar, é para ver os amigos se afastar, é para ver aqueles que a gente achava que mais amava a gente, criticar a gente, reprovar. Aceitar Jesus, esse pacote todo, é um pacote de bênção, de salvação, de cura, disso e daquilo, mas também é um pacote de perseguições que nós temos que encarar por sermos de Jesus, por sermos do Senhor Jesus. O diabo usa muitas pessoas para nos perseguir porque nós somos de Jesus. E em toda a história foi assim. Em toda a história da igreja foi assim. E não é agora que vai mudar. Vai ser assim até Jesus voltar. Mas quando lembro disso, louvado seja Deus, Jesus disse um dia: bem-aventurados sois vós, quando for perseguido, injuriado, caluniado por causa de mim. Grande é o vosso galardão nos céus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus disse: bem-aventurado é você que sofre perseguição por causa de mim. Louvado seja Deus. Bem-aventurado é você que sofre calúnia por causa de mim. Bendito é o nome do Senhor. Grande é o teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu ensino para a pessoa: você aceitou Jesus, você agora faz parte do time de Jesus, você agora está no grupo de Jesus. Louvado seja Deus. Vai vir perseguições, vai vir lutas, mas se você aceitou Jesus de verdade, se você conheceu Ele pessoalmente, louvado seja Deus, nem que racha no meio, mas você não abandona Jesus. Bendito é o nome do Senhor.
nem que a coisa lasca no meio, mas a gente não abandona Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor, e quem aceitou Ele de verdade, quem conheceu Ele pessoalmente, tem noção. Louvado seja o nome de Jesus. Pode me abandonar, mas Jesus não me abandona. Pode me perseguir, mas Jesus não persegue. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, nenhuma coisa, nenhuma criatura tem poder para nos arrancar, para nos tirar da presença de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu conheci Ele pessoalmente, se você conheceu Ele pessoalmente, nós estamos enxertados em Jesus, nós estamos grudados em Jesus, e nada vai nos separar do amor dEle, porque o amor dEle é mais forte na nossa vida do que qualquer outra coisa. O amor de Jesus é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor Takayama aceitou Jesus, ele é japonês, e ele numa faculdade, um colega dele chamou ele para ir na igreja, um colega crente da Assembleia de Deus, e ele foi. Aí o cara rico, tinha uma mesada grande, muita coisa, e lá quando ele chegou, foi na igreja, gostou, tomou a decisão, ficou crente, chegou e falou para o pai: eu fiquei crente, sou agora crente da Assembleia de Deus. Meu filho, a nossa religião é o budismo. Você sabe que nós seguimos as ideias, as teses de Buda. Então eu vou te dar um mês para você mudar de ideia. Com um mês disse aí, ele disse: eu continuo crente, pai. Disse: pois você desocupa a nossa casa. E ele teve que ir embora. Ele morou no fundo de uma igreja, depois foi para o Paraná trabalhar, aquela geada, aquele frio. Louvado seja Deus. Até que um dia, depois de 2 anos, ele voltou em São Paulo para pegar alguns livros, algumas coisas que ele tinha. E quando ele chegou na porta, o pai estava. E ele tentou passar para um lado, o pai não deixou. Disse: eu posso pegar meus livros? Ele disse: não, eu quero te cumprimentar. Estendeu a mão e disse: o que foi? Ele disse: agora eu e tua mãe, teus irmãos, somos crentes, porque a gente foi pensar que Buda não tem poder. Oh, aleluia! Que Jesus tem mais poder do que Buda. Que nós fomos formados nessa tese, nessa crença, nessa religião, e nós achávamos que Buda era mais poderoso. Mas Jesus é mais poderoso do que Buda, porque Jesus tirou você da nossa crença. Jesus te conquistou, Jesus fez a tua cabeça e você passou por tudo isso. Ele morou em muitos lugares difíceis, bendito é o nome do Senhor, e Deus abençoou ricamente, porque ele resistiu. Louvado seja Deus, resistiu o diabo e o diabo fugiu dele. Não quer dizer que o pai dele era o diabo, mas era o demônio, o diabo, usando o pai para fazer aquilo com ele. Mas ele teve noção. E por que ele teve noção, pastor? Porque ele aceitou Jesus de coração. Porque ele aceitou Jesus de coração. Louvado seja Deus. E quando a gente aceita Jesus de coração, a gente conhece Jesus pessoalmente. E quando a gente conhece Jesus pessoalmente, louvado seja Deus, aí, rapaz, vira um grude, sabe? A gente agarra em Jesus, a gente chega, a gente gruda em Jesus, e nada arranca a gente da presença de Jesus, nada tira o nosso foco, porque nós aceitamos Jesus, louvado seja Deus, de coração. Lutas eu passo, luta tu passa, triste eu fico, triste tu fica, abatido a gente fica, um monte de coisa. Lembra daquele casal que a nossa igreja mandou, a nossa convenção mandou para Moçambique? Chegou lá, pegaram o casal de missionário com um menininho, com a criança, e aí abriu a cova, colocaram eles lá e começou a enterrar. Quando a terra já estava chegando no pescoço do menininho, aí o pai e a mãe olhou e disse: nosso filho vai morrer. E começaram a chorar.
que ele sabia que ele só iria morrer no outro dia, e que o menino, ele ia enterrar o menino hoje, aí já pai amanhã. Eles começaram a chorar, e as autoridades disseram: se vocês negarem esse Jesus que vocês servem, a gente tira vocês da cova. E o pai e a mãe olhou para aquele menino, ficou muito triste vendo o filho ali sendo massacrado, enterrado. Mas ali o menininho conheceu Jesus pessoalmente. Aí o menininho disse: papai, mamãe, nós não vamos negar Jesus não, que eu estou vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus, e daqui a pouco nós vamos estar com ele. Não nega Jesus não. Louvado seja Deus. E eles decidiram: pode acabar com a gente. Bendito é o nome do Senhor. Por que eles tomaram essa decisão? Porque eles aceitaram Jesus de coração, eles estavam ligados em Jesus, e aí se cumpre o que a palavra diz: nada nos separará do amor de Deus. Quando a gente toma conhecimento, que a gente conhece Deus pessoalmente, que a gente passa a ter comunhão com Deus, é um negócio muito forte. Louvado seja Deus. É uma comunhão muito forte, que quando a gente está sem dinheiro, a gente diz: mas quando eu chegar no céu não vou precisar de dinheiro. Quando a gente está morando numa casinha simples e não pode reformar, diz: mas quando eu partir para a eternidade vou morar nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Quando está doente, a gente diz: eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, mas se Jesus olhar para mim, Ele pode me curar. Louvado seja Deus. E eu não preciso de remédio. E se Jesus não me curar, louvado seja Deus, a eternidade me espera, e lá não tem mais doença, lá não tem enfermidade, lá não tem morte. Louvado seja o nome de Jesus. Para crente salvo não tem jeito. Bendito é o nome do Senhor. Para crente salvo não tem jeito. Louvado seja Deus. Crente salvo, ele não é derrotado por nada. Às vezes ele é abatido, ele é atingido, às vezes ele cai lá no chão. Você entendeu? Está me entendendo? Na batalha às vezes ele cai. Você entendeu? Às vezes ele toma uma pancada, que ele passa um dia, dois, que só a misericórdia do Senhor, mas lá dentro dele ele diz: o meu Redentor vive, e quando ele se levantar, louvado seja Deus, a minha vitória vai chegar. Então ele pode passar o que passar, ele está ali convicto do que ele é com Deus e o que Deus é na vida dele. Então eu preciso ter convicção do que Deus é na minha vida, o tamanho que Deus é na minha vida. Louvado seja Deus, porque Deus é para mim e para você do tamanho que a gente acha que ele é. É eu que faço Deus para mim. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Se eu crer que Deus é de 3 metros de altura, Ele vai ser 3 metros de altura para mim. Se eu crer que Deus é 10 metros de altura, Ele vai ser 10 metros de altura para mim. Então Deus é para mim conforme o que eu creio. Deus é para mim conforme o que eu creio. A minha fé é que faz o tamanho de Deus na minha vida. Louvado seja Deus. Não é assim que a Bíblia ensina, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e galardoador dos que o buscam. Então é o meu crer que leva, louvado seja Deus, Deus a ser grande ou ser pequeno na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Mas se eu tive um encontro pessoal com Deus, se você teve um encontro pessoal com Deus, de verdade mesmo, louvado seja Deus, aí eu vou crer que o meu Deus, Ele se curva para ver os céus. Ele é tão grande que Ele se curva para ver os céus. Se eu crer, eu vou crer, eu vou entender que o meu Deus, diz a Bíblia, que Ele mede as águas do mundo inteiro na palma da sua mão. Se eu crer, eu vou entender que o meu Deus, que todas as terras do mundo serve para assento, serve de assento para o meu Deus sentar. E tu imagina o tamanho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então se eu crer, Deus vai ser esse Deus para mim. Se eu não creio, aí Deus vai ser aquele Deus pequeno para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus disse: ei Pedro, caminha sobre as águas,
Enquanto Pedro estava crendo, enquanto a fé estava nativa, Pedro estava caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro duvidou, Pedro afundou. Jesus disse: homem de pequena fé. Está entendendo? Então é o meu crer. E esse crer, ele precisa estar na ativa. Que todo dia vem obstáculos para me afastar e para te afastar de Deus. Todo dia. Eu preciso ser aquele crente na ativa hoje, amanhã e sempre. Eu não posso oscilar, porque se eu oscilar, aí eu vou acabar afastando de Deus. Eu vou acabar afastando de Deus. Às vezes eu fico meditando na história do irmão Jó. Quando ele passou por tudo aquilo, Deus permitiu aquela lepra. Ele tinha no coração que a consciência dele estava tranquila, que ele não pecou contra Deus e que alguma coisa estava acontecendo. Ele sabia que em cima daquilo tinha um propósito de Deus. Jó sabia. A consciência de Jó dizia: Jó. A mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus. Ele disse assim, como fala uma louca: fala tu, mulher. Muitos disseram: tu está em pecado, que essa lepra só pega quem está em tal pecado e pecado grave. Ele disse: me pesa em balanças fiéis. E assim foi. Louvado seja Deus, até o dia que Deus cessou e disse: eu vou te exaltar. Bendito é o nome do Senhor. Agora, louvado seja Deus, porque Jó resistiu tudo isso? Porque Jó teve um encontro pessoal com Deus. Jó, ele sabia em quem ele tinha crido. Então eu preciso renovar a minha crença. Eu preciso renovar a minha comunhão com Deus todo dia. Eu preciso sentir o Senhor todo dia. Para que essa comunhão, para que a nossa comunhão, minha comunhão em Deus, ela possa continuar na ativa. Porque se ela não continuar na ativa, se ela não continuar viva, ela vai acabar oscilando. E nenhuma oscilação pode dar errado. Então eu preciso continuar crendo que de Deus vem a minha vitória. Posso até passar por dificuldades, perseguições, pode até um rolo compressor passar sobre mim, pode até um negócio apertar. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Deus, quando Ele se levantar, o negócio vai melhorar para o nosso lado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor vai melhorar o nosso lado. Louvado seja Deus. O Senhor vai entrar com providência e a coisa vai mudar para a glória e a honra do nome de Jesus. Então, quando a pessoa tem a comunhão com Deus está na ativa, ele conheceu Deus pessoalmente, louvado seja o nome de Jesus. Ei, uns bestalhados lá do meu lugar, uns parentes meus, quando inaugurou a Biotis aqui, o PT estava no auge, não estava? Aí Lula veio aqui. Lula era o presidente da República e Lula veio. E lá tinha uns cabas, que os cabas, sabe o que é? Chegado mesmo, doente. Que a gente, o cara pode ser do PT, do MDB, pode ser não sei o quê, tudo bem, cada um tem seu direito. Mas não precisa ser doente não. Não precisa ser doente não. Por Jesus às vezes ninguém é doente. Mas por essas coisas, tem uma família nossa lá, uns parentes meus, que é timar uns com os outros por causa de time de futebol. Um torce para o Corinthians, outros para o Flamengo. E o pau quebra, que é timar há muito tempo. E não é bestinho igual eu tu não. Os bichos passam em concurso de Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco não sei o quê. É um bicho sabido, mas para esse lado os bichos é idiota.
Você entendeu? Um bestalhado. E aí os caras vieram, rapaz, tiveram a oportunidade de pegar na mão do presidente, de Lula. E foi dias sem querer lavar a mão. Diz que era para ficar sentindo. Olha, ele pegou aqui e tal. Você está entendendo? Que tribulação. Que tribulação. Ele é homem igual a gente. Ele não é melhor do que nós não. A terra que vai nos comer, vai comer ele também. Louvado, tinha que respeitar, honrar. É autoridade, a gente tem que respeitar, honrar. Mas não precisa essa bestagem não. Louvado seja Deus. Aí muitos crentes que tiveram um encontro pessoal com Jesus não zelaram por essa comunhão, não zelaram por esse cheiro suave dessa comunhão que essa comunhão nos traz. E esse cheiro acabou, louvado seja Deus. E aí infelizmente estão vegetando, infelizmente estão sem sentir mais a presença do Senhor, estão sem conseguir comungar com Deus. E quando vier as tempestades para arrancar a gente da presença do Senhor, o que vai nos levar a ficar grudado em Jesus, louvado seja Deus, é essa fé nativa, é essa comunhão nativa, porque é essa comunhão que me dá convicção, que me dá certeza de que meu Deus vai mudar a história, que Ele vai mudar o quadro, que Ele vai virar a página, que o negócio vai mudar. Então, se a comunhão estiver nativa, aí eu consigo vencer em nome de Jesus. Pode vir enfermidade, pode vir do jeito que tu quiser. Ei, Satanás, pode vir do jeito que tu quiser. Ei, não sei quem. Ei, perseguidor. Mas eu estou aqui na presença do meu Deus. É porque eu fui humilhado. Pode vir humilhação, pode vir humilhação. Eu estou aqui. Eu não abro mão de meu Jesus, não. Vou ficar com meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode me perseguir, pode tentar tirar a minha comunhão com Deus, pode tentar, mas daqui eu não arredo o pé. Eu vou ficar aqui com Jesus. É melhor aqui só os pedaços que lá fora inteiro. Mas eu vou ficar aqui, daqui eu não saio não. Daqui eu não me afasto não. Jesus é bom. Canta lá baixura. Eu não deixo o meu Jesus por nada. Às vezes você vê alguém afastando de Jesus. E daí diz o porquê foi que afastou de Jesus. Ah, porque, você entendeu? Não deu aqui, ali dá. Agora afastar de Jesus é que eu não posso. Lembra quando Jesus falou para os discípulos? Jesus ministrou uma palavra e muitos estavam indo embora. Acabando o povo, Jesus disse: vocês também não querem ir com eles? Não, fica à vontade. Pedro chegou e disse: só o Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Pedro estava dizendo: eu não me afasto do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Lá na frente, Pedro negou Jesus, na noite que prenderam Jesus, não foi? Jesus falou: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, Pedro, a terceira vez, Pedro chorou amargamente, porque Pedro lembrou o que Jesus tinha dito. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus mandou chamar o discípulo e diga a Pedro que vem cá. Pedro pensava que Jesus não queria mais ele, porque ele negou Jesus. Louvado seja Deus, mas Jesus quis. Diz a Pedro que vem cá também. Quando Pedro chegou, pensando que Jesus ia repreender, porque ele não tinha ficado mais com Jesus, ele não tinha andado mais com Jesus. Daquele dia, Jesus foi preso, foi condenado, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando mandou o recado, Pedro disse: será para quê? Eu neguei ele, eu envergonhei ele. Mas disse os outros: diga a Pedro que vem cá. Louvado seja Deus. E aí Jesus continuou com Pedro, bendito é o nome do Senhor. E lá na frente, batizou o homem com o Espírito Santo, encheu ele de poder.
e vê lá como foi a morte do apóstolo Pedro, né? Louvado seja Deus, morreu, sacrificou Pedro, você entendeu? Executou, matou nosso irmão Pedro, mas ele por amor. Louvado. Então Pedro, depois disso aí, lembra lá quando ele disse assim para a igreja: nós não devemos temer aqueles que matam, você entendeu? O corpo, mas não pode fazer nada à alma. Antes vamos temer ao nosso Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Louvado seja Deus. Então nesses sermões Pedro pregava publicamente essas mensagens. Bendito é o nome do Senhor. E louvado seja Deus. Ele chegou a passar por tudo isso, mas não negou o Senhor Jesus ali de pé, para a glória e a honra do nome do Senhor. Então é preciso a gente todo dia fazer um exame da nossa vida e ver se estamos sendo crente ou se estamos enganando a gente mesmo. Se estamos dizendo que somos crentes só para dizer. Lembra de um negócio que eu contei aqui um dia? Um cabo um dia estava na igreja e disse: esses crentes não é crente de verdade não, esses crentes oscilam muito. Cuidado, viu? Porque se o diabo perceber que tu está oscilando, o diabo pode te catar por aí qualquer hora. Aí, rapaz, lá o cabo afastou da igreja e disse: eu tenho cá minhas dúvidas e eu vou tirar essas dúvidas. Eu acho que aqueles crentes não é crente sincero não é crente genuíno não, é só de aparência. Mas eu vou fazer um teste. Comprou uma roupona preta, um negocinho com uma zazona, uma máscara e com um chifrão assim, e aí botou um sapato com salto de madeira, chegou na porta da igreja, e os irmãos, né, olhando para o pastor ficou parado no tempo, e os irmãos: o que foi que o pastor parou? O pastor parou de cantar e de olho lá na porta. Irmão, o que foi? Será que está doente? Será que está hipnotizado? Bora ver o que é. Quando os irmãos olharam para trás, estava aquele homem na porta da igreja. Ele deu um pulo e pá, o sapato no chão e gritou: eu sou o Satanás. E abriu aquelas asas e para cima das irmãs. Naquele tempo as mulheres sentavam de um lado, o homem do outro. As irmãs amontoou na parede. Foi para cima dos homens, os homens amontoou na parede. Quando ele andou mais uns 5, 6 metros, a porta ficou estreita. A porta era larga, mas a porta ficou estreita. Esses irmãos querem sair tudo, sabe? E o pau quebrou nessa porta. Aí ele veio, quando ele subiu aqui por um lado de um altar, o pastor já desceu por outro. Aí só ficou uma velhinha dentro da igreja. Ele tirou a máscara, a velhinha disse: é você, meu filho. Ô menino, para que tu fez isso? Eu fiz um teste para ver quem é que era crente nessa igreja. Só tem a senhora que é crente. Aí ela disse: ô meu filho, mas eu estou aqui. A velhinha estava toda mijada, tinha mijado na roupa. E disse: eu não corri, porque eu tenho uma deficiência, e eu uso a muleta, e não embala aí levar minha muleta. Nem a velhinha era crente. Ei, e tem muito dentro da igreja que só é crente enquanto Jesus está enchendo de bênção, enquanto Jesus está enchendo de saúde, enquanto Jesus está enchendo a dispensa de alimento, a geladeira. Mas basta Jesus provar um pouquinho que o negócio já começa a azedar, já começa a reclamar, já começa a falar isso e aquilo, e vira essa tribulação. Mas aquele que é crente em Jesus, que tem Jesus no coração, que conheceu Ele pessoalmente, você entendeu? Pode faltar qualquer coisa. Louvado seja Deus, que ele não se afasta de Jesus, porque ele sabe em quem ele tem crido. Tu entendeu a mensagem? Para um bom entendedor basta a minha palavra, não é não? Para quem está falando muito aqui? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus me abençoe, que a gente possa continuar servindo o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas hoje o senhor é pastor. Até hoje sofro perseguição que nunca falta. Sempre sofri perseguições, e perseguições duras, porque você vê que meu ministério é um ministério um pouco diferente. Então Deus nos chamou mais para esse lado. Quando a gente se converteu, poucos dias depois, a gente já começou a pegar cachaceiro e drogado e botar dentro de casa.
E para muitos pastores, eles acham que isso é uma loucura, que não vale a pena cuidar de um drogado, de um cachaceiro. Eles vão muito pelo que a ciência diz, que drogado para sempre. Eles acham que é uma doença, e é uma doença crônica, mas tem. Se a pessoa buscar a Deus, tem paleio, tem cura, um monte de coisa. E aí eles começaram essa coisa toda, e a gente sempre trabalhando, respeitando o nosso estatuto da nossa igreja, mas fazendo esse trabalho, envolvendo, indo atrás de drogado, de traficante, de criminoso. Embora servir a Deus, sai dessa vida, botando até a nossa vida em risco. Então, um ministério muito difícil. Então, por isso a gente sofre perseguições, não tem jeito. Mas até aqui a gente está vencendo em nome de Jesus. E se eu, mais Gilvinha, continuar buscando a Deus, a gente vai continuar vencendo em nome de Jesus. Muitas perseguições, muitas humilhações a gente já sofreu na vida, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, e vamos continuar em nome de Jesus, servindo o Senhor Jesus, até o dia que Ele nos tirar dessa terra para servir Ele lá no céu, mas sem ter que passar por tantas complicações que existem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se nesta noite tem alguém que não é crente, tem alguém que afastou do caminho do Senhor e quer voltar hoje é o dia. Louvado seja Deus. Não vi aqui na prancheta aqui nome de ninguém descrente, você entendeu? Mas se você chegou depois que o irmão mandou a prancheta para cá e Deus tocou no teu coração e tu quer aceitar Jesus, venha cá. Louvado seja Deus. Igreja, bora orar em nome de Jesus. Peço aos irmãos que orem em favor da nossa viagem para a nossa convenção. A gente viaja amanhã e volta na sexta noite. No sábado pela manhã precisamos estar aqui para resolver algumas coisas. E mais uma vez, ore pelo pastor Valdomiro, pela mesa diretora, para que nossa convenção, nossas reuniões possa ser uma paz. Viu? Em nome de Jesus. Ore pelo Estado, porque é dever de todos nós orar pelo bem da nossa igreja em todo o Estado, para que Deus possa prosperar a nossa igreja em todo o Estado da Bahia. Viu? Em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também em minha casa. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esta palavra. Pedimos ao Senhor que esta palavra fique aqui no nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática, porque sabemos que o diabo quer nos arrancar da presença de Deus, sabemos que o diabo quer nos tirar de Jesus, sabemos que o diabo quer criar situações para nos afastar de Deus. Mas Espírito Santo, te pedimos em nome de Jesus, que nos ajude nesta caminhada, colírio para os nossos olhos espirituais, nos leva a ver, a ter mais visão, a ter mais noção, ó Espírito Santo de Deus, que quando as dificuldades vierem nos assolar, vier ao nosso encontro, que o Senhor possa nos acionar em nós a fé, a noção de que isto vai passar, de que essas coisas vai passar e que a bonança vai chegar, que as tempestades vão ser acalmadas, que vai voltar ao normal. Espírito Santo de Deus, quando estivermos vivendo isso, que o Senhor possa entrar em ação e nos fazer lembrar desta palavra de hoje. Pai, abençoa teus filhos, a família de cada um, dá um retorno abençoado, um sono tranquilo, e abençoa a viagem de todos os pastores para a convenção. Abençoa aquela convenção, dando sabedoria a teu servo, o pastor Valdomiro, e que tudo possa ocorrer bem para a glória e honra do teu santo nome. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Passe lá na cantina, compre